Estamos começando o programa de hoje e estamos aqui no consultório do Dr. Carlos Hamilton, e ele é médico pediatra, especialista em alergia e imunologia. Vamos bater um papo com ele para saber um pouco mais desse assunto que merece uma grande atenção. Doutor Carlos, muito obrigada por receber a gente aqui no seu consultório para poder estar falando sobre esse assunto. A gente vai começar um bate-papo e eu queria saber de você, assim, para a gente começar, fala um pouquinho da alergia alimentar, só para esclarecer um pouco desse assunto. Primeiramente, de um prazer estar no seu programa, com seus convidados, os telespectadores, a gente possa poder transmitir um pouquinho desse assunto que é bastante complexo, que é a alergia alimentar. A alergia alimentar a gente pode definir como uma resposta do sistema imune, tá, a substâncias que você possa ingerir e que possam gerar algum tipo de mal para o seu organismo. Pode ser causado primariamente, mais frequentemente, pela proteína do leite, porque o leite é o primeiro alimento que a criança ingere na primeira infância, mas também pode estar presente em outros tipos de alimento. Estatisticamente falando, principalmente leite, ovo, soja, trigo e frutos do mar e amendoim. Mais nos Estados Unidos, mas amendoim está na estatística dos alimentos mais alergênicos. Esses em si correspondem a cerca de mais de 90% dos causadores da alergia alimentar em pediatria. É uma questão genética, porque a gente também ouve falar que às vezes tem crianças que têm alergia e o irmão tem, e o outro irmão. Tem a ver com genética, esse diagnóstico de alergia? Tem, parte dela tem a ver com a genética, sim. Mas a gente tem ficado muito preocupado com o que a gente chama de fenotipo do paciente, ou seja, as características próprias de cada indivíduo. Então, essa característica própria do indivíduo parece estar se alterando de forma muito mais rápida do que a gente imaginava, do que Darwin imaginava. Então, características estão sendo colocadas ou tiradas do organismo em 3 indivíduos, 3, 4 gerações. Tá? O que a gente achava que antigamente poderia levar centenas, milhares de anos, a gente viu que é muito mais rápido do que a gente imaginava. E tem a ver com várias coisas. Período industrial, os alimentos que começam a perder o seu teor natural pela industrialização, hábitos alimentares perniciosos, exemplo, excesso de ingesta de açúcares, tá? Desde a primeira infância, aquele indivíduo que sai do ambiente natural e entra para um ambiente artificial, uso de drogas para poder alimentar os animais, hormônios. Aí você dá hormônio para o boi, você dá hormônio para a galinha, você dá agrotóxico para as plantas. Então, hoje em dia eu posso dizer que o grande vilão não é só o alimento, é a forma que ele está chegando na nossa mesa. Os alimentos que estão chegando na nossa mesa estão cada vez de pior qualidade. Os exames, fala um pouquinho para a gente. Até onde confiar nos exames que constam esse problema? Eu não sou uma pessoa muito boa para falar de exame não, Ingrid. Porque, para falar a verdade, na experiência que a gente tem, né, colegas que a gente conversa, não só em Campinas, na USP, na UFRJ, no Hospital de Servidores, a gente tem que tomar muito cuidado da forma que se faz o exame e da forma que interpreta. Na verdade, se a gente usar a cabeça um pouquinho, o exame vai mais prejudicar o diagnóstico do que ajudar em muitos dos casos. Uma coisa muito radical? Sim, com certeza. O exame pode dar falso positivo e falso negativo. Já está publicado internacionalmente que valores de IgE específico de sangue para determinados alimentos pode ter 3, 4, 7, 10. O trigo, por exemplo, 23%, 23 cal por litro, muitas vezes correspondia a mais de 25% de falso positivo. Ou seja, de cada 10 pessoas, 2,5 não tinha alergia. Tem vários pacientes que podem estar me ouvindo pela televisão, que tem IgE positiva, que tem exame positivo e come alimento. Eu falo como se fosse vacina. Quando você tomou vacina contra a rubéola, quando você tomou vacina contra sarampo, como é que está o seu sangue? Se você dosar o anticorpo IgG para sarampo, para rubéola, como é que vai estar? Positivo e bem alto. Você está com a doença? Não. A alergia alimentar também a gente pode funcionar mais ou menos assim. Ou seja, às vezes você tem uma positividade no exame, você está sensibilizado, mas aquela positividade não gera doença naquele indivíduo.
Mas, mais uma vez, apesar disso existir de forma muito frequente, tem que ser avaliado por especialista, de forma muito cuidadosa, para ver qual paciente que se encaixa nesse lado e qual que não se encaixa. Quando o paciente tem alergia alimentar, existe um tempo assim para dizer, está curado? Existe a cura? Como é que é essa questão em relação a isso? Antes de falar da questão da cura, eu só queria falar a questão da lactose. Quando a gente fala o termo lactose, tem que tomar muito cuidado, o termo lactose é açúcar. Lactose não é proteína do leite. Eu tenho alergia à lactose. Não existe alergia à lactose. Tá? O que você tem é alergia à proteína do leite de vaca. A lactose normalmente é uma falta de uma enzima que seu organismo deixa de produzir, que gera sintomatologia, distensão abdominal, refluxo, diarreia, cocô ácido, esverdeado, tá? Que muitas das vezes pode confundir aquela mãe se o seu filho tem alergia ou intolerância à lactose. Ela pode ser primária ou secundária. Primária é quando a enzima não é produzida em seu intestino, seu organismo sente falta. Ou secundária é quando você é exposto a uma doença viral, uma gastrite, antibióticos, e pode lesar a mucosa intestinal e gerar uma intolerância à lactose durante algum tempo, que logo depois a criança é curada. A grande diferença hoje no Brasil e no mundo é que existe enzima. Existem comprimidos, existem pozinhos. Ou seja, você está com vontade de tomar um baita de um sorvete, você está com vontade de tomar alguma coisa que você goste muito, não tem problema, come um pozinho, mastiga o comprimido, o paladar do comprimido é muito gostoso e come, não tem problema nenhum. Acabou a intolerância. Eu queria agradecer, tá? Por você ter recebido mais uma vez a gente aqui e dizer que muito obrigada, é de extrema importância, tá? Essa informação, acredito, para muitas mamães, a gente vai estar ajudando, então quero dizer muito obrigada. Ingrid, muito obrigado pelo convite. Eu só quero deixar uma notícia boa para as mães, que você me perguntou e eu não respondi. 80% das crianças vão estar curadas entre 4 e 6 anos de idade. Gente, olha que maravilha. Até eu fiquei muito feliz em saber, porque a gente que é mãe sabe a dificuldade que é. Então a gente está fechando esse bloco aqui, mas fiquem com a gente, daqui a pouco tem mais programa para vocês.